obrigado pela presença de vocês. Deixa eu primeiro dar algumas explicações. Nós fizemos um esforço para encontrar alguém que pudesse iniciar essa tentativa de conversa sobre o trabalho do Bob Wilson, que pudesse estabelecer relações entre os videorretratos e as encenações dele. Infelizmente, todas as pessoas que nós tentamos iam viajar, não deu certo. Enfim, sobrou para o rapaz aqui. E eu fiz o que pude. Eu acho que em relação a esses trabalhos eu tenho bastante familiaridade. Agora, eu não tenho familiaridade com as encenações, com as óperas, com os teatros, com as montagens dele. Então, o que me restou foi fazer uma certa aproximação desses videorretratos, mas com a história da arte, com as artes visuais contemporâneas, que me parece bastante rica. Mas, enfim, é uma limitação, eu queria deixar isso mais ou menos claro. E a primeira vez que eu vi esses retratos foi em São Paulo, em 2008. E além dessa enorme capacidade que o Bob Wilson tem de criar uma espécie de impacto visual incrível, essa espécie de dissociação entre imagens, imagem e som, que lembra para mim, inclusive, o melhor Miró, essa espécie de coordenação radical entre as coisas, foi também, vamos dizer, do ponto de vista das artes visuais, uma coisa que me pareceu surpreendente, que seria uma espécie de diálogo com esse discurso da imagem, que é muito forte hoje em dia no mundo das artes visuais, mas, ao mesmo tempo, eu acho, criando certas diferenciações, que eu acho extremamente interessantes, se é que eu estou vendo os trabalhos certos. Então, o que eu me proponho a fazer aqui, brevemente, é levantar algumas questões em torno disso, e depois, se vocês quiserem, eu sirvo mais como mediador para nós conversarmos. Quer dizer, o que eu estou entendendo por esse discurso da imagem? Eu acho, basicamente, uma questão que é levantada pela Pop, sobretudo pelo melhor Andy Warhol, ou seja, o Andy Warhol dos anos 60, em que me parece que uma das questões, ao menos uma delas, mas me parece que é importante, digamos, na Marilyn Monroe, né, seria a explicitação de que certas imagens de personagens reais, ou mais ou menos reais, adquiriram uma universalidade tal, né, que a experiência dessa realidade seria uma coisa que estaria inviável, se tornaria inviável, e que, portanto, essa experiência, se é que nós podemos ainda usar essa palavra, só seria possível mediada por essas imagens. No caso da Marilyn Monroe, o que ele faz? Ele compra um still do Niagara, de um filme qualquer da Marilyn Monroe, faz uma tela de silk screen, imprime a primeira imagem em alto contraste e depois sobrepõe cores no cabelo, na pinta, nos lábios, na sobrancelha. E não é à toa que eles chamam uma de Green Marilyn, outra de Golden Marilyn, porque, enfim, tanto faz, tá certo? Quer dizer, grosso modo, e acho que isso acontece só nos anos 80, depois as imagens vão perdendo essa falta de definição, essa falta de, como se chama em artes gráficas, de registro, que eu acho que perde muito, sobretudo a partir dos anos 70. O que eu acho que é genial no trabalho do Andy Warhol é que não só ele saca essa espécie de membrana que se interpõe entre nós e o mundo, seja Marilyn Monroe ou qualquer coisa, uma cadeira elétrica, um motim racial, etc., etc., mas como ele encontra a forma adequada a isso que é o silk screen, porque chamar aquilo de pintura é um vício de linguagem, que não tem mais mão. Você faz uma tela, depois você, com um rodinho, puxa a tinta, faz máscara e sobrepõe as várias cores. E essa sobreposição é, de fato, sobreposição, porque a cor é apenas um adjetivo. Green Marilyn, Pink Marilyn, Golden Marilyn, ela continua a mesma coisa, porque não há mais, como havia na arte moderna, Matisse, se vocês quiserem, uma relação em que a cor é substantiva, ela é transfiguradora das coisas, né? Então é um pouco a isso que eu estou me referindo, porque quando eu vi a primeira vez os trabalhos do Bob Wilson, e eu acho que nessas possibilidades que eu tive de rever, essa primeira impressão se confirmou, ele também insiste nesse diapasão, né? A questão da alta definição, dos contrastes marcados, do uso da luz, uma cenografia acentuada. Agora, o que eu acho é que se esse primeiro momento pop é muito interessante, muito esclarecedor,
Daí para frente, eu acho que existem momentos ainda muito interessantes, mas também muito discutíveis. Se vocês pensarem, quer dizer, uma vertente importante da arte contemporânea vai nessa direção. Rigorosamente, não é à toa que os vídeos e as fotos são tão dominantes nas bienais, por exemplo. Não é? Quer dizer, isso tudo sai desse viés, não é? Que chega a ser teorizado até por pensadores de esquerda. O Guy Debord, situacionista, vai dizer, no negócio da sociedade do espetáculo, que, enfim, uma espécie de apogeu da mercadoria ela se transformar em imagem. Bom, se vocês pegarem, lá pelo meio dos anos 70, a Cindy Sherman, o que ela faz também é tirar partido, eu acho que nos estilos dela, ainda muito interessante, de um certo estranhamento entre a capacidade de ela posar, porque ela se autofotografa, não é? Imitando o estilo de cinema, e aquilo tem uma espécie de proximidade de tal ordem que isso produz uma certa coisa meio nauseabunda. Eu acho que esse nauseabundo, esse excesso de coincidência entre ela mesma e a imagem dos cinemas, cria um estranhamento que tem algum poder de revelação. Um pouquinho depois, o Jeff Wall cria uma vertente, que é essa fotografia encenada, que vocês todos conhecem, que já também ficou um troço um pouco cansativo hoje em dia, que seria um pouco, enfim, uma hiperreflexão em torno dessas questões. Não é? Qualquer espécie de pretensão de acesso à realidade soaria como uma espécie de ingenuidade, tudo é mediado por imagem, tudo é saturado por imagem, portanto a realidade é um rumor longínquo, vamos desistir disso e operar em cima dessas outras imagens. Eu só me pergunto, e eu tenho respeito por esses trabalhos, tá certo? Se isso, qual vai ser a eficácia que vai restar disso? Porque se vocês pensarem bem, o Indiana Jones é isso também. Mas o Indiana Jones evidentemente não é um filme de aventura, é um filme sobre filme de aventuras. Não é? Com eficácia crítica zero, ou alguém tem dúvidas sobre isso, não é? Enfim, é possível assistir aquilo da maneira infantil e me parece que é o que ele solicita. Então, eu estou só sugerindo que esse tipo de operação no interior do mundo das imagens, dando como pressuposto que a realidade é uma espécie de rumor longínquo, inalcançável, e qualquer tentativa de acesso a ela é uma ingenuidade, enfim, é uma coisa no mínimo discutível. Eu acho que o sujeito que hoje em dia levou essa discussão às últimas consequências, e que eu, pelo menos, tenho uma dificuldade enorme em aderir ao trabalho dele, é o cara que tem um sucesso de mercado enorme, de crítica enorme, que é o alemão Gerhard Richter. Não é só para vocês ouvirem uma frase dele que eu acho muito esclarecedora. Do trabalho dele e do que ele pensa, ele diz o seguinte: eu não desconfio da realidade, da qual eu não conheço praticamente nada. Eu desconfio da representação da realidade, dada a nós pelos sentidos, que é imperfeita e limitada. Bom, em função disso, fica mais ou menos claro que ele pode pintar hoje como um realista, um hiperrealista, amanhã meio como um pop, depois fazer uma pintura de uma pintura abstrata, em que a abstração evidentemente vira uma figuração, que são pinturas quase ridículas, porque aí ele tem que mostrar um talento que ele não tem. Agora, e eu vou parar aqui para entrar no trabalho do Bob Wilson, reparem que eu acho que estou citando Richter por fim, porque parece que se engoliu essa isca com um anzol chumbado e tudo, não é? Como se, não é, fosse possível, não é, tornar ou dar uma dose de uma dimensão crítica à pintura exteriormente a própria pintura. Por quê? Porque no raciocínio do Richter, qualquer afirmação é ingenuidade. Então, para que essa ingenuidade não ocorra, do ponto de vista dele, é preciso que você reduza a pintura a uma espécie de mínimo denominador comum, que é o quê? O estilo. Então, a pintura abstrata, a pintura realista, a pintura hiperrealista, a pintura sublime, que ele também imita muito o Caspar David Friedrich. Não é? Olha, eu não conheço ninguém que tenha refletido mais sobre a pintura do que o Matisse, mas aquilo é uma pintura que sai dessa reflexão e não essa espécie de suspensão de qualquer afirmação. E essa suspensão de qualquer afirmação deriva justamente dessa realidade da qual eu não tenho a menor ideia, porque ela não existe mais, não é? E porque você opera no mundo das imagens, que incrivelmente um pintor vai dizer que duvida delas porque elas são dadas pelos sentidos. Bom, se você duvida dos sentidos, vai se lidar com ciência. O que você está fazendo com a arte? Agora, para ser honesto, eu de fato não tenho simpatia. Eu acho que o viés que ele toma é um negócio
quase deletério, mas embora eu não sou bobo, eu sei que ele tem reconhecimento por gente muito boa, esse troço todo, mas eu acho que é o momento em que essa retórica sobre a imagem começa a estalar, não é? Porque, enfim, não há nenhuma razão para você parar de fazer arte se essa tensão com o mundo deixou de existir. Bom, por que que em relação a essa espécie de pressuposto, que eu acho um cenário da arte contemporânea realmente muito poderoso? Porque quando eu vi as primeiras vezes o trabalho do Bob Wilson, me parece evidente que a questão dele é justamente como que, e desbastando essa série de sedimentações que as imagens, o automatismo, a vida cotidiana, a desatenção depositou sobre as coisas, não é? De modo a tentar não a ter acesso a uma espécie de realidade primeira, se é que existe essa tal de realidade primeira, mas por ou repetição, ou por dissociação entre som e imagem, ou por sutilezas incríveis que tornam a percepção muito refinada, não é? É como se voltasse a ter a possibilidade de discriminar as coisas, não é? Então, o que eu estou querendo dizer, basicamente, é o seguinte. Eu não acho que a arte contemporânea se reduza a esse discurso sobre a imagem. Se vocês pensarem no trabalho do Serra, do Bryce Marden, do Fred Sandbeck, que foi exposto aqui, do Scully, dos minimalistas, esses caras estão operando num outro registro, não é? E eu acho que é uma série de brasileiros que também operam no outro registro, não vou citar nomes para não ser injustos. Agora, o que eu acho muito interessante no caso do Bob Wilson é ele operar nesse registro desse discurso muito forte da imagem e conseguir produzir diferenciações. E, ao mesmo tempo, eu acho que o que ele realiza sobre os corpos, digamos, um dos retratos que eu mais gosto é da princesa Caroline. Reparem que o que ele faz, né? Está dito aqui, inclusive no documentário, She's a Real Princess, né? Ela tem aquela postura régia, não é? A pesquisa que eles fazem é de projetar sobre ela a figura da mãe, o que é muito interessante. Não é? Então, reparem que é como se eles reproduzissem no início do trabalho uma situação em que justamente essa realidade é como que borrada justamente por essa superposição de detritos de toda a série, estereótipos, imagens, a mãe, vai de Édipo, o Jocasta, o que vocês bem entenderem. Agora, quando você vê o trabalho, o que parece que se propõe a gente é uma operação em que se restitui alguma espécie de possibilidade de experiência com aquele corpo, mas não por vieses tradicionais, como um dramatismo psicológico, esse troço todo, mas por uma operação de simples exterioridade que tem uma natureza muito semelhante ao que o Serra faz com que a gente tenha com o próprio corpo. Quer dizer, o trabalho do Serra não é só uma pessoa de fato muito obnubilada, pensaria que é um trabalho de ordem psicológica, aquilo opera de modo que alto e baixo, esquerda e direita, côncavo, convexo, sejam totalmente problematizados, não é? Porque a nossa relação, quer dizer, você precisa ter muito doidão de ácido para parar diante de um arco de ferro daquele e ficar contemplando, não há nada para ser contemplado, aquilo é para ser experimentado num desenvolvimento, num movimento do próprio corpo e com o próprio corpo, embora infelizmente um cego não pudesse experimentá-lo. Eu acho que a operação que o Bob Wilson realiza sobre o corpo da princesa é alguma coisa mais ou menos semelhante, mas só com luz, né? Portanto, é uma coisa que tem uma dimensão retiniana muito mais forte, mas reparem que também tem uma sofisticação, ou um diálogo, ou uma compreensão da arte contemporânea muito interessante, porque o bem ou o mal não é que você volte a ter acesso à princesa Carolina em si, digamos assim, mas algo da sombra da mãe é posto de lado, é um movimento, uma transição, inclusive supõe um conhecimento pictórico incrível, ele mesmo fala pintar com imagens, porque ela começa chapada, uma mancha de sombra, depois lentamente vai se constituindo, pelo contraste de luz e sombra, um volume aqui que é extremamente sensual. Esse volume restitui ao corpo também algum volume, algum poder de erotismo, e depois a coisa se concentra naquela abertura das costas, que tem uma dimensão erótica um pouco excessiva para o meu gosto, não que eu não goste, mas enfim, acho que fica um pouco típica, tópica,
Mas, enfim, eu acho que a operação é incrível, e o movimento, como é em looping, não é? Volta a sombra, volta. E um outro dos trabalhos que eu mais gosto, também eu acho que opera um pouco nessa direção. Eu não quero me deixar levar, porque eu tinha visto o documentário antes, pela frase que ele fala sobre esse prêmio Nobel chinês de literatura, o Gao Xingxiang, em que ele diz que ele teria uma força interior muito grande. A expressão não é força, uma interioridade, enfim, por aí. Mas reparem que a operação é muito rica, e eu acho que é uma operação de superfície, que deve muito ao Beckett, deve a uma tradição do teatro também, que elimina com drama burguês, que elimina com a alma, esse troço todo. Ele, no início, é uma máscara mortuária, basicamente, é como se aquilo que se escrevesse, que é um verso dele, a solidão é uma condição necessária da liberdade, fosse um epitáfio, e, ao mesmo tempo, há alguma pulsação que se dá minimamente ali, que tem uma espécie de iminência de algo que vai acontecer, que vai acontecendo aos poucos até que ele abre o olho, que reduz, eu acho, aquilo que poderia ser chamado de uma vida interna rica, ou pulsante, ou potente, algo assim, a um acontecimento de superfície, que é magnífico. Então, eu não vou muito além disso, porque, se vocês quiserem, acho que é interessante conversar. O que eu acho, de fato, tocante no trabalho dele é que ele lida com os instrumentos dessa vertente da imagem, que, repito, eu acho que é uma vertente muito forte, muito discutível da arte contemporânea, e consegue, a partir desses próprios instrumentos, repetição, o que é o Bruce Nauman se não repetição, porque eu também acho um artista que é mais do que essa questão da imagem, um dos grandes artistas contemporâneos, dissociação entre som e imagem, superação dos automatismos, etc., etc., como que restituir um frescor à percepção, que pode não dar acesso a uma realidade primeira, porque, de fato, talvez ela não exista, mas que possibilita um vislumbre do mundo de maneira muito interessante, para dizer o mínimo. Agora, eu acho que o trabalho sobre Brad Pitt, que curiosamente foi o trabalho mais divulgado na imprensa, eu acho menos bom. Por que eu acho menos bom? Porque eu acho que esse jogo de espelhamentos do Brad Pitt, que já é uma imagem, tá certo? Como era a Marilyn Monroe, convertido em Rose Selavi, que já era um travestimento do Duchamp, que por sua vez não era ninguém, faz disso um jogo de espelhos, que essa tensão a que eu me refiro, que eu acho muito interessante na Princesa Carolina e no Gao Xingxiang, deixa de existir. Eu acho que fica quase maneirista aquilo lá, para dizer o mínimo. Agora, eu vou parar por aqui, mas eu só quis um pouco criar, a partir do próprio trabalho dele, uma espécie de condição de retirada de critérios para medir com metros 100 centímetros trabalhos que me parecem mais interessantes e menos interessantes, embora todos me pareçam muito interessantes. Enfim, esse foi um esforço nosso de trazer essa exposição para cá, esse troço todo. Bom, era um pouco até aqui que eu queria chegar, não queria alongar muito, aí a gente, enfim, se vocês quiserem conversar, eu só faço a mediação, tá? Obrigado. Meu nome é Rafael, eu sou estudante de teatro e eu tive a oportunidade em 2008 de participar. Alô? Em 2008 a oportunidade de participar do Watermill Center, em participar das oficinas com o Bob Wilson e, enfim, então, porque eu estava desenvolvendo uma dissertação de mestrado sobre ele e vim em 2008 na palestra dele, depois em São Paulo os Boom Portraits, e eu acho assim, que esse trabalho que ele propõe, ele propõe uma transposição da poética dele, teatral, no meu entendimento,
para um trabalho de vídeo, e não no primeiro momento. Ele já teve alguns outros trabalhos, tem um trabalho nos anos 60, que é um trabalho muito legal, que tem isso que você falou, da convergência de... Os vídeos 50, né? Vídeo 50, convergência de imagens, e a coisa do simultâneo que tem nesse trabalho também. Então, eu queria colocar que tem um diálogo muito grande, porque tem essa coisa do ciclorama, né? Nas montagens dele sempre existe esse ciclorama, esse fundo, e esses vídeos eles trabalham com esse contraste, com esses jogos de cor, e essa coisa da imobilidade, que é muito particular no Bob Wilson, que tem um dado muito importante sobre a imobilidade, que é o fato dele, no pessoal dele, né, ele ter sido gago no início, né, quando ele era muito pequeno, ele tinha uma dificuldade de falar. Então, ele morava no Texas, e aí ele começou a fazer uma oficina de balé. E essa professora de balé, que se chamava Bird Hoffman, ela começou a dizer para ele falar mais devagar, pronunciar as palavras mais devagar, que o tempo deveria ser diminuído. E isso influenciou muito na carreira dele, tanto que a fundação dele nos Estados Unidos se chama Bird Hoffman, Fundação Bird Hoffman. Então, assim, esse discurso dele, essa proposição da imobilidade que está presente nesse trabalho, está presente em todas... Agora, Rafael, eu acho que você há de convir que é mais do que isso, tá certo? Quer dizer, ele tem aspectos da biografia muito interessantes, ele adota um autista, ele adota um surdo, também tudo faz sentido. Agora, ao mesmo tempo, ele é apaixonado por quem? Pelo Cage, para quem essa questão da repetição é muito importante, ele não vai compor com o Philip Glass à toa, tá certo? Quer dizer, eu só tenho um pouco de receio. Em relação aos vínculos com as montagens, eu não duvido, eu só disse desde o início que eu sou incapaz de fazer, porque eu só conheço por reprodução e acho que aí não vale. Então eu fiz o que dá, não é? Eu concordo plenamente com você. Agora, eu teria um pouco de cuidado em fazer essas associações biográficas um pouco imediatamente, porque eu acho indiscutível que tem um conhecimento de história da arte, tanto que quando é um pouco mais, digamos, enfática, como é o retrato da Mary Stuart com a Jeanne Moreau, eu acho que rola e não rola, entendeu? Agora, é interessante também, porque a Jeanne Moreau, como Mary Stuart, que está representando um quadro não é uma imagem no sentido de que a Marilyn Monroe é uma imagem para o Andy Warhol, né? Aquilo é feito com a mão, é distinto, né? Já no caso do Johnny Depp, eu acho que é um pouco distinto. Agora, enfim, eu acho que quem conhecer mais essas relações entre teatro e os retratos, porque também eu acho que você deve considerar o seguinte: retrato é um troço extremamente, talvez não é um dos gêneros da pintura mais antigos, extremamente cifrado, que se cifra ainda mais na fotografia, e eu acho que não foi à toa que ele escolheu isso, tá certo? Quer dizer, parece que todo o esforço é para pegar essa espécie de deposição geológica que existe sob uma tradição antiquíssima e dar a possibilidade de a gente ver diferente, e acho que ele consegue, tá certo? Só não queria ficar dizendo a realidade primeiro, não, enfim, é uma nova realidade, não é? Ele inclusive é formado, né, em artes visuais, ele é formado em pintura. Mas não é um grande artista. Quer dizer, digamos assim, você conhece os carvões dele? Sim, sim. É bom? Ele tem um pegado. Peraí, é bom? Eu gosto. Mas meia boca, certo? Quer dizer, não, digamos, vamos ser claros, quer dizer, ele não sai com Picasso, ele não sai com Matisse, ele não sai com o segundo time da arte moderna. Não, estou falando sinceramente, tá certo? Quer dizer, ele não é um grande artista visual, no sentido de, por que nós temos que lamber o Bob Wilson? Tá certo? Ele é grande no que ele faz. Os carvões dele, eu já vi exposição, não estão à altura da produção dele, ou dos vídeo-retratos, ou das encenações. Você acha que estão? Bom, teve a Bienal de São Paulo, a 21ª, que teve uma sala. Mas isso é critério para você?
Não, eu só estou falando que teve uma sala... Perguntando se você acha que está à altura da produção dele. Eu estou falando que eu acho que sim, porque o primeiro passo dele é um passo de desenho. Ele não para de desenhar, mas de uma coisa a outra é um mar no meio. Tá certo? Quer dizer, enfim, o Hitchcock também não parava de desenhar e não é um grande desenhista, são coisas distintas, só isso que eu acho. Eu só não acho que dá para comparar a produção imediatamente de desenho dele com isso aí. Não acho. Não acho mesmo. Estou absolutamente convencido disso. Isso eu vi. Bom, então acho que é o caso de ver os dias felizes. Ah, tem mais? Obrigado.